Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo e livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam nesse trabalho. Te rogamos, Senhor, que a tua bênção e a tua paz esteja conosco, nos fortalecendo nesse momento, e também a todos os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui no nosso encontro hoje. Também, Senhor, te rogamos pelo nosso planeta que está passando por uma fase bem complicada, que ele possa sair desta fase o mais rapidamente possível, a fim de que nós possamos estar mais tranquilos, cada vez mais harmônicos e com mais firmeza, mais luz, e mais paz e mais tranquilidade. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Hoje o tema metempsicose, questão 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Resposta. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, com suas folhas, flores e frutos, no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo, e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, por dizer, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Muito bem. O que ele está dizendo aqui? Que a evolução, que quando a gente está em determinado estágio evolutivo, a gente não regride. Por exemplo, a gente sabe que a gente veio do animal, veio da planta, passou para o animal, do animal passou para o homem. O homem nunca mais pode voltar a ser animal. Nunca mais pode voltar a ser planta. Assim como a planta nunca mais pode voltar a ser mineral, etc. Assim como o animal nunca mais, assim como o animal nunca mais pode voltar a ser planta. Então, a metempsicose, a teoria dela é que os seres humanos podem voltar a reencarnar como animais. E isto, de acordo com a evolução, é totalmente impossível. Por isso que ele está dizendo aqui, a árvore, agora a árvore, não pode ser considerada como semente. Ela já saiu de semente, evoluiu para a árvore, e daí não pode voltar mais a ser outra vez semente, porque seria o contrassenso da evolução. Né? Contrário da evolução. 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Resposta. Isso seria, olha, aqui, ó, retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não retorna à sua nascente. Então, está aqui. Ela está só confirmando o que a gente acabou de falar. O homem, o espírito, não retrograda, não volta a ser animal de forma nenhuma. 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo de que o homem possui de suas diferentes existências. Resposta. Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, os desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Então, continua dizendo aqui, né, que tem ideias que o homem, depois de algum tempo, ele descarta. Tem conhecimento que chega um momento em que a gente não pode mais aceitar. Quantas e quantas vezes eu já disseste assim, e
essa questão aqui me fez ver a coisa de outra forma. Eu pensava que era assim, mas aqui, né, eu cheguei à conclusão que é de outra forma. A mesma coisa que está dizendo aqui. Ou seja, tem ideias nossas que são preconcebidas, que depois, se a gente tiver a mente aberta, a gente pode chegar à conclusão ou observar ou ter conhecimento que aquela nossa ideia não era verdadeira. Então, a gente que tem bom senso, deixa aquela ideia que não era verdadeira e passa a aceitar a ideia real, a ideia verdadeira. Isso significa bom senso, evolução. Perguntas? Comentários? Não, bem claro. Bem E claro. é bem um pensamento bem lógico, né? Porque aqui ele explica de uma forma um tanto quanto rebuscada. Certo. Mas o básico é que a gente não é daqui para frente. Mesmo que a gente estagne um período, mas é daqui para frente. Exato. Verdadeiramente é isso. Pode estagnar, parar por um tempo, mas voltar jamais. Comentários de Kardec a respeito da questão. Seria verdadeiramente a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transgressão direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogressão ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se o mesmo espírito a pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. Então, aqui, ele está dizendo, se a metempsicose indicasse uma progressão, a gente poderia pegar a reencarnação e a metempsicose e usar como apenas palavras sinônimas, que queriam dizer a mesma coisa. Só que as duas são totalmente diferentes em termos de significado. O significado de uma é um, o significado da outra é outro, totalmente diferente. Enquanto uma, reencarnação, ela prega a evolução, a metempsicose ela prega a retrogressão. E isso, por isso, as duas não podem ser semelhantes, nem podem ser sinônimas umas das outras, porque as duas são totalmente diferentes em termos de significado. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Esse termo é novo para mim. Assim, esse é um termo, inclusive, um termo da Grécia Antiga, se não me engano, né? Alguns filósofos usavam esse termo, né, com relação exatamente ao que a gente está falando aqui, como voltar a ser filósofo, ou uma ciência, ou qualquer coisa, uma seita, uma religião, qualquer coisa parecida nesse termo. Antiga, um termo antigo, que aí evoluiu para cá. Né? Evoluiu para cá, e aí muita gente depois confundiu a metempsicose com a reencarnação. Continuação do comentário de Kardec. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe otorgou para que progredia. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e, bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Antes, pois, constitui argumentos a seu favor,
que contrários a esse princípio. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Nada não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e, acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Aqui ele está dizendo que os espíritos não sabem tudo. Especial também, especial não, também esses espíritos que dão as respostas aqui para as questões. Eles sabem muita coisa, mas não sabem de tudo. Tá? Por isso é que, de vez em quando, eles dizem, olha, tem coisa que realmente precisa evoluir mais para poder chegar à conclusão sobre essa questão assim, 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 assim. E, de vez em quando, a gente fez isso aí. Quase toda reunião, a gente percebe isso que eles falam para nós. Continuando. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre homens e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus de seres inferiores à criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da seguinte maneira. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o princípio da ostra não se forma sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tem de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde a tirou. Os dos mundos mais adiantados que o nosso, número 188, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. Bom, vamos dar uma paradinha até bem aqui. Aqui ele está dizendo o seguinte, que nas variadas espécies, existem variadas espécies, né? de animais, de plantas, etc. Nestas espécies, por exemplo, nas plantas, há a evolução das plantas. Né? Por exemplo, existe uma espécie de planta mangueira, por exemplo. Aí vai evoluindo nessa espécie de mangueira. Aí tem outro tipo de vegetal. E eles vão evoluindo nessa espécie. Até chegar a outra espécie. Até sair de todas as espécies que passou, por exemplo, de vegetais, para chegar a de animal. Aí passa por todas as espécies dos animais, evolui na primeira espécie, evolui na segunda, evolui na terceira, evolui na quarta, até chegar à última, da última passa para a espécie hominal. Na espécie hominal, aí passa por um monte de espécie hominal. Desde da origem, da idade da pedra, desde lá. Tá? O homem vem evoluindo, né? Passa e tal. Até chegar a anjo.
Então, em cada espécie tem a evolução. Então, ele está dizendo aqui que uns dizem que é de um jeito, outros dizem que é outro jeito. Uns dizem que o homem não evolui do animal nem da planta. Outros dizem que evolui do animal e da planta. Isso aí é ponto de vista. Ou seja, cada espírito pode dar uma opinião diferente com relação a isso. Mas a doutrina, e a gente já viu em questões anteriores, me parece que na última reunião a gente falou sobre isso, a doutrina mostra que nós evoluímos desde do mineral, do vegetal, do animal até o hominal. Então, a questão é o que de vez em quando também a gente vira e mexe, a gente fala, o tal do ponto de vista. E o ponto de vista é que está o grande problema. Sim. As grandes contradições e ideias diferentes. E aí, aqui, enquanto eu estou pensando assim, e aqui, enquanto homem, na última classe, tanto Sim. dessa classe também tem os graus de evolução aqui, né? Sim. Porque nem todo mundo é evoluído no mesmo grau. Do mesmo jeito. Isso. A gente não estudou aí aqui no texto, no livro, que tem espírito Sim. de classes inferiores, classes médias, classes superiores, etc, etc. Então, a classe... E em cada classe, por exemplo, na inferior, ali na inferior também tem várias subclasses. Aí da média tem várias subclasses. Daí da superior, várias subclasses, e assim sucessivamente, até chegar no... É uma divisão enorme, né? Enorme. Aí haja reencarnação. Ô, Sandra. Haja reencarnação. Quero nem saber qual parte que eu estou. Não adianta querer saber, porque não vai conseguir. Muito bem. E isso aqui é só comentário de Kardec, essa questão. Olha o tamanho do comentário. Vamos Sim. continuar com esse comentário aqui. O homem possui, como propriedade sua, a alma ou espírito, centelha divina, que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal, que pré-existe e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. Isso aqui a gente já viu algumas vezes em estudos anteriores. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que foram inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistema. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade das faculdades, seu estado feliz ou desgraçado, de acordo com o seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Então o que salta à vista, o que os espíritos recomendaram, falaram, é que após a morte existe o espírito, existe também a sua individualidade, a sobrevivência do espírito, conserva a sua individualidade após a morte e as faculdades, e as suas faculdades. Todas as suas virtudes, todos os seus defeitos, etc, etc. Isso aqui é notório. Não se pode negar. Continuando, ainda o comentário de Kardec. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso, e sobre as quais seria inútil deter. Bom, então, aqui ele está dizendo que essas relações misteriosas, que eles também não sabem responder, está no segredo de Deus. Ou seja, nós não temos condições de saber, a não ser
quando estivermos bem mais evoluídos do que estamos. Aqui eu estou falando dos espíritos, a não Sim. ser que eles estejam bem mais evoluídos que estão, para que eles possam nos informar desses conhecimentos. A não ser, a gente só vai ficar na conjectura, só na ideia, né? E com a opinião, ponto de vista, etc, etc. E que ele está dizendo aqui também que tem conhecimento que é inútil a gente se deter. Isso significa dizer que tem assuntos da doutrina que a gente não precisa ficar, que são polêmicos, assuntos da doutrina, que são polêmicos, a gente não precisa ficar preso a eles. Não, né? Porque realmente esses assuntos não interessam, porque só vai confundir mais a cabecinha da gente. Né? Só vai confundir mais. Comentários são perguntas. Nossa, pode estar bem clara. Eu achei interessante esse texto porque ele vai esmiuçando. É como se ele quisesse dar uma certeza da resposta que foi dada. Tipo assim, eu não acredito e não tem como Isso. retroceder. E aí ele dá todo o embasamento aí de tudo que ele conhece da parte material, né? Que ele está falando enquanto espírito encarnado. É exatamente isso. Então, vamos mais um pouquinho aqui na terceira parte. Olha só. Chegamos às leis morais. Isso aqui é muito interessante. Das leis morais. Oh, Essa esse é a livro... última parte? Não. Ainda não. Esse livro aliás, as leis morais são em números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 leis morais. Mas já estamos chegando no final do livro. Tá? Que eu te perguntar, eu sabia que era dividido em partes. Eu pensei que fosse em 4 partes. É 4 partes. São 4 partes. Isso aqui ainda é a terceira. Caracteres da lei moral. Da lei natural, aliás. O que se deve entender por lei natural? 614 é a questão. Resposta. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, aqui é o roteiro, Sandro. A lei natural é o roteiro para a nossa felicidade. Se a gente seguir isso aqui direitinho, pronto. A gente é feliz e chega à perfeição. O grande problema é que a gente não consegue, não consegue fazer ou aplicar essa lei natural em todos os momentos das nossas vidas. Não consegue. Até porque somos imperfeitos. Ainda. E, como somos imperfeitos, a gente não consegue. Tenta algumas coisas, faz algumas coisas, mas a maioria não se consegue. Né? É que nem outro dia, de vez em quando eu falo sobre isso. Uma pessoa que trabalha no serviço da moça daqui de casa, evangélica, não queria nem dizer, mas já escapuliu. Evangélico diz que tudo que está na Bíblia, ela aplica. Já deixou de aplicar bem aí, quando ela disse isso. Isso é impossível. Tudo que está lá aplicado. Primeiro, que tem coisa que não se aplica. Da Bíblia não se pode aplicar. Sob pena de crime, sob pena de
por exemplo, homofobia, preconceito, etc, etc, etc. E tem muita coisa lá na Bíblia que para hoje, para o momento de hoje, é preconceituoso. Ou seria crime. Ou seria crime. Mas, deixa para lá. Né? Deixa para lá. 615. É eterna a lei de Deus? É eterna e imutável como o próprio Deus. Essa pergunta é óbvia. Né? Pergunta óbvia. 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhe proibiu? Resposta. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas. As de Deus, estas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde sua eternidade. Bom, isso aqui é interessante marcar isso aqui. É porque Harmonia. senão não tinha sentido a resposta anterior. Se a lei de Deus ela é imutável, ela é absoluta, como é que ele ia ter que mudar de acordo com o contexto da evolução? Pois é. Né? Ela é tão perfeita que ela cabe em todos os momentos da humanidade. O que acho que às vezes o que pega aí é a questão de interpretar a lei de Deus. Porque às vezes é que o que a gente até já falou do ponto de vista, a gente quer interpretar de acordo com a nossa conveniência. Mas a lei está lá, de um jeito só. Isso. Isso mesmo. Então, essa questão, a questão anterior não teria sentido. Não teria nenhum sentido. Então, isso significa dizer de que se as leis de Deus são perfeitas, olha só, aqui está querendo dizer não, está afirmando que as leis de Deus são perfeitas. Ora, se as leis dele são perfeitas, ele também é perfeito. E se ele é perfeito hoje, ele é perfeito ontem, é perfeito anteontem, é perfeito ano passado, é perfeito século passado, no milênio passado, né? Há milhões de anos passados, continua perfeito. Logo, Deus nunca poderia fazer, minha princesa linda, e papai, nunca poderia fazer nada de errado, nem se arrepender daquilo que criou. Porque ele sabe que tudo que ele criou é perfeitamente aplicável e perfeitamente condizente com o seu pensamento. Por isso, algumas passagens da Bíblia dizendo que Deus se arrependeu. Você não usa mais? Não. Dizendo que Deus se arrependeu, não tem muita lógica, de acordo com o ensinamento que a gente está tendo aqui. Aliás, mesmo que a gente não tivesse esse conhecimento aqui, a lógica diria para nós, a lógica diria que a gente, que não, que aquela atitude não é de Deus perfeito. Perguntas, Sandra? Comentários? Tá ótimo, tá bem, essa parte é bem clara, é bem objetiva. E Ok. é baseada na lógica, porque não tem sentido ser de outro jeito. Senão a gente vai igualar a Deus com a gente, que o imperfeito é a gente. Ah, tá. Então, nesse caso, Deus seria igual a nós. Ou seja, teriam os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, mas seria imperfeito porque seria igual a nós. Então, não seria um Deus, na verdadeira acepção do termo da palavra. 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Resposta. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria,
o homem de bem estuda e pratica as da alma. Tá. Então, o sábio e o homem de bem. Enquanto um estuda as leis materiais, o homem de bem estuda e pratica a lei da alma. O Agora, sábio, ele está colocando aí como intelectual, seria assim? sim, intelectual. Isso também pode dizer que o sábio também pode ser um homem de bem. Porque tem sábio que, além de sábio, é homem de bem. Mas tem sábio que só estuda realmente as leis da matéria, o que tem a ver só com o plano material. E esquece o que tem de mais importante, que são as leis do espírito ou as leis da alma. Esta é a grande diferença. Então, 617A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, resposta é, mas uma única existência não lhe basta para isso. Muito, muito lógico essa resposta, lógico. Né? Uma É nem tanta coisa. muitas. Haja existência para isso. Haja existência para estudar tudo isso. Ou seja, é muita coisa. As leis divinas são muita coisa. Só as divinas são muita coisa. Imagina as leis da matéria. As leis da matéria são enormes também. E as leis divinas também. Né? Comentário de Kardec a respeito dessa questão, que é também um comentário longo. Olha só. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo de que preciso ser, a fim de se considerar perfeito. Alguns anos. Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda, com mais forte razão, o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da alma, são as leis morais. Então, existem dois tipos de leis: as leis materiais e as leis morais. E nós temos que ter conhecimento de todas elas. Agora, como ele está falando bem aqui, tem homens que vivem muito e outros que vivem pouco. Mesmo os que vivem muito não têm condição de dar conta de tudo isso. Então, tem outras oportunidades para retornar e aprender aquilo que estava aprendendo ou aprender outras coisas a mais, a fim de ir acumulando no seu arcabouço espiritual os conhecimentos necessários para atingir a perfeição. Mas, para atingir a perfeição, tem que as duas asas estarem equilibradas. A asa do conhecimento material e a asa do conhecimento moral. Colocar as duas em prática, e aí sim chegar à tão sonhada, decantada e difícil perfeição. Ah, que maravilha isso aqui. Comentário, Sandra? Perguntas? Não, está claríssimo. Quando Tá bom. fala assim, né, haja que a gente tem que passar, eu fico imaginando. Mas É. aí depois também, de mais longe, a gente já veio, né? Imagina, desde lá do mineral, do vegetal, do animal, já passando por tudo isso, estamos aqui, isso é sinal que já andou um bocado.
Ou Pois é, seja, a gente vive engateando aqui nesse mundo de enquanto homem, a gente já veio de muito longe. Eu fico imaginando, porque se a gente ainda está ruim, porque, né, pelo menos eu ainda estou ruim, imagina como é que eu não era para estar até aqui. O que eu tive que passar, o que eu vou ter que passar, né? A gente fica imaginando, porque é meio. Às vezes fica muito abstrata essa ideia de da onde que a gente veio. Porque é mais fácil a gente pensar que eu tive uma, duas, e eu fui muito ruim, aí eu consegui evoluir porque eu sofri muito, e agora eu estou aqui mal ou menos, gateando para o bem. Mas, na verdade, a gente vê, tanto na obra, que não é assim. A gente vê de muito, muito, muito longe. E ainda vai caminhar muito para chegar em algum lugar bom. Porque a gente ainda não está no lugar bom, porque a gente ainda tem muita prova aí para enfrentar. é, é isso. Mas o certo, Sandra, é que nós já passamos da metade do caminho. A gente já veio de muito Graças a longe. Deus. Já passamos da metade. E graças a Deus a gente está aqui. Só em saber que a gente tem raciocínio, que é um racional, que continua vivo após o desencarne e nunca vai morrer em termos espirituais, é realmente uma maravilha. E que a gente é indestrutível em termos espirituais. Só isso aí é um bálsamo maravilhoso para a gente não ficar chateado com as coisas que acontecem com a gente nesse dia a dia, desse nosso planeta, dessa nossa encarnação. É verdade. Né? 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Resposta. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. A questão é colocada aqui com relação a raciocínio. Por exemplo, quando ele diz aqui, a razão está a dizer, ou seja, a lógica, o pensamento de bom senso, tal, 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 tal. É uma questão difícil de responder. Mas a lógica dizer que cada mundo deve ter uma lei apropriada para seu povo, vamos dizer assim, para seus habitantes. Porque este mundo, o planeta Terra, é diferente do planeta Saturno, de Marte. São diferentes. Uns têm temperaturas diferentes do que os outros, uns são maiores que os outros, uns são menores, uns são mais quentes, outros mais frios, etc, etc, etc. Logicamente que os seres que habitam uns são diferentes dos seres que habitam os outros. E nessas circunstâncias é possível, a lógica diz, que cada mundo vai ter uma lei apropriada para a sua natureza. E como a doutrina espírita é uma doutrina da lógica, o nosso raciocínio nos leva a esta conclusão. Porque tem coisa que a gente não pode provar assim, de forma palpável, mas raciocinando, pensando, buscando, né, a lógica, a gente chega, se não à conclusão, pelo menos mais ou menos à resolução daquilo que nós estamos buscando. E isto já é algo maravilhoso. Porque se nós temos raciocínio, Deus nos deu raciocínio, a fim de que a gente questione e responda as nossas questões. E tente responder, porque tem algumas, como dizem os Espíritos, que não são fáceis de responder, e tem umas mais ainda piores que a gente não tem condição de responder de forma nenhuma. Nem a ciência. Muito bem. Bom, acho que a gente deve ficar por aqui.
Aqui tá certo, que é outro tema. Aqui tá bom. Conhecimento da lei natural. Na próxima questão, na próxima reunião, aliás, vamos iniciar um novo item, conhecimento da lei natural. Nós fizemos aí só a introdução da lei natural, né? É só uma introduçãozinha. Agora nós vamos entrar no conhecimento dela, aprofundar um pouco mais a respeito do assunto. Pergunta, Sandrinha, comentários? Eu ia falar em relação a essa última questão que a gente deu aí, Sim. que ele fala que é como se as leis divinas elas fossem adequadas, elas fossem a essência dela é uma só, mas aí ela vai se moldando, não é que ela vai se moldando, é porque as características dela vão se adequando a cada tipo de mundo. É mais ou menos isso? Porque a gente tem que partir do pressuposto que as leis divinas não mudam. Então, quando ele diz que não mudam, é a essência da lei. Mas ela é porque está um pouco confuso, porque se ela não muda, como é que ela tem que se adequar a cada mundo? Não é o mundo que tem que se adequar por ter características diferentes, os mundos, né, que tem que se adequar à lei? Eu não sei se ficou bem claro a minha questão aqui. Não, Sandra, eu adorei o raciocínio. A essência, quando tu falaste em essência, não muda, a essência não muda. Olha só, esse teu raciocínio é maravilhoso, porque olha só, Sandra, quando a gente fala lá, tudo que existe no universo, a gente já estudou isso na questão anterior, na estudo anterior, a gente falou isso. Tudo que existe no universo é resultado de três coisas: Deus, fluido universal e matéria. Tudo surge do fluido universal. Ou seja, o fluido universal se modifica, assim, repetindo aquele raciocínio, comparação, assim como tabela periódica. Lembra? Sim. A tabela periódica é uma. Ali é o quê? Como seria o princípio de tudo, de todas as substâncias, é a tabela periódica. Então, a gente pega cada elemento da tabela periódica, começa a misturar e dá resultado do terceiro elemento. Assim também, a lei divina, como tu estás falando, é uma só, a essência é a mesma. O que modifica é de acordo com adaptar, pegar essa lei e adaptar em cada mundo, diferente. Essa era a palavra que eu queria, adaptar. Sim. É isso. Muito belo raciocínio. Gostei do raciocínio, moça. Foi profunda essa. Foi maravilhosa. Muito bem. Porque às vezes mas tem sentido o que eu falei, tem? Claro que tem. Porque a gente tem que entender que quando ele fala, porque senão fica desconexo. Se você partir do pressuposto só ver, por exemplo, se ler só essa questão isolada e não ler a anterior, sim, a questão anterior ela fica sem sentido. Né? perfeitamente. Porque se eu não souber que a lei não muda, como é que vai ter uma lei para cada mundo? Não pode. É uma lei só que ela é adaptada para todos os mundos. Aí o raciocínio fica correto. Perfeitamente. Muito bem colocado. É isso mesmo, Sandrinha. Adorei o raciocínio. Muito bem. Então, vamos lá. Faz a prece para nós, sim. Vamos lá. Assim, vamos lá. Vamos levar nosso pensamento em figura do nosso querido Mestre Jesus, pedindo, demonstrando a nossa gratidão dentro do estudo que tivemos hoje, agradecer por todos os conhecimentos que a gente pôde ter acesso hoje, agradecer também por este momento, agradecer as companhias que estão no dia, os bons, que auxiliam nossa simulação, o conteúdo aqui exposto, e os espíritos que venham usufruir dessa energia no momento, que eles possam sair daqui muito melhores do que eles chegaram. Dessa forma, damos por encerrado o estudo da noite de hoje, pedindo a Deus que nos ajude a colocar em prática
todos os conhecimentos que existem nas leis de Deus. Assim seja. Sandrinha, boa noite. Boa noite, querido. Dá um cheiro na nossa mamãe aí, lembranças pro Sérgio. E sábado agora tu vai lá? Não. Sábado agora não vai dar, eu vou ficar com o sobrinho de novo. Ah, tá. Aí a Yasmin, ela não... Se ela estiver aqui no dia 7, eu vou até levar ela. É bom para ela aprender, para ela até brincar com os